vídeo da nossa série Aprenda a se maquiar. E o vídeo de hoje tá super especial, recheado de dicas e truques pra vocês. E nesse episódio de hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer essa maquiagem completa, cheia de dicas, truques e muito fácil pra você arrasar à noite, tá? Então o tutorial de hoje é mesmo pra fazer essa maquiagem dos olhos junto com vocês, mas eu já aproveitei o embalo e já fiz a pele também, com algumas dicas de como começar a maquiagem pelos olhos, aí depois você vai vir com a pele, então tem vários truques. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, gente, mas eu acho assim, que vídeo de uma série de iniciantes não adianta nada eu vim aqui fazer um vídeo curto de 7 ou 10 minutos e no final das contas vocês não terem aprendido nada, né? Então eu sei que eu falei muito, mas é porque eu quis passar vários truques legais pra vocês e que no final desse vídeo você já vai ter com certeza feito essa make junto comigo e vai sair aí, ó, lacrando, acabando com as inimigas, tá, gente? Então eu espero que vocês curtam e aproveitem esse vídeo. Já peço para que você deixe aquele like agora pra mim, desde o início do vídeo, pra mim saber que você gostou do tema de hoje e que você também tá gostando dessa série que eu tô preparando com muito carinho cada vídeo pra vocês, tá bom? Já se inscreve aqui se você é nova no canal. E bora conferir o vídeo de hoje que tá bem legal. A gente vai começar com o quê? A gente vai começar usando um corretivo, o que vai ajudar demais a fixar a maquiagem e também a uniformizar o tom da pálpebra, já que a gente não corrigiu a maquiagem, tá? Então eu vou aplicar esse corretivo por toda a minha pálpebra móvel e com o auxílio de uma esponjinha, a gente vai espalhar esse corretivo por toda a nossa pálpebra. Bom, gente, eu já espalhei o corretivo, presta bastante atenção pra ver se não ficou nenhum ponto acumulado, tá, gente? Que é super importante você espalhar bem essa região do corretivo. O próximo passo que a gente vai fazer é começar a trabalhar com a sombra de transição. A sombra de transição, gente, nada mais é aquela primeira sombra que a gente esfuma no côncavo, porque aí depois que a gente vier com outros tons, vai ficar muito mais fácil de trabalhar e o degradê também vai ficar bem mais bonito. Então, para começar esse degradê, hoje eu vou trabalhar com essa sombra aqui, tá? Que é um marrom bem claro, que é a cor MA07 da Vult. Gente, eu vou mostrar as sombras pra vocês, mas é claro que vocês vão adaptar a maquiagem e os produtos usando o que vocês têm aí, tá? Então, com um pincel bem fofão, tá, gente? Um pincel bem fofão, eu vou pegar essa sombra e a gente vai começar aplicando ela sempre de fora pra dentro. E aonde a gente vai aplicar essa sombra de transição? Aonde você sentir o seu ossinho. Então, se você não tiver o côncavo marcado assim como o meu, é só você colocar o dedo e aonde você sentir o ossinho é onde você vai começar a aplicar. Então, sempre de fora pra dentro. Segura na pontinha do pincel, que também vai te ajudar muito na hora de trabalhar o esfumado. Assim a mão pesa menos e você consegue deixar ele mais suave, tá? Esse foi o primeiro passo da maquiagem. O segundo passo, gente, da nossa maquiagem fácil pra noite é vir com um segundo tom de marrom. E o segundo tom que eu vou usar... E o segundo tom que eu vou usar vai ser essa cor aqui, que é o marrom chocolate da Luisance, tá? E pra isso eu também vou usar um pincel fofão. Esse pincel aqui é da Macrylan, tá, gente? Da linha Colors, o C11. A gente vai pegar bem pouco produto, vai tirar o excesso e a gente vai fazer a mesma coisa. Vai depositar no cantinho externo, nesse caso, sempre começando do cantinho externo. Mas a primeira sombra a gente aplicou no côncavo, essa não, a gente vai concentrar ela aqui, ó, na pálpebra móvel mesmo, no cantinho externo, ó, concentra ela aqui. Depois que você já concentrou uma quantidade razoável, você começa a esfumar, sempre com a mão leve, segurando na pontinha do pincel, você começa a esfumar, levando ela pra cima, de encontro com aquele primeiro marrom da sombra de transição, pra gente começar a trabalhar o degradê, tá? É uma maquiagem super fácil, gente, bem coringa mesmo, ó. E aí você vai adicionando mais produto, até ficar com a intensidade que você quer. Bom, gente, já depositei. O próximo passo que eu gosto de fazer é voltar com aquele primeiro pincel que a gente aplicou a sombra de transição, pra esfumar um pouquinho mais, já que ele é mais fofão, pra tirar qualquer marcação e divisão entre as cores.
E agora a gente vai pular pro terceiro passo dessa maquiagem, que é aplicar a sombra preta, tá? Hoje eu tô usando essa da Vult, que é MA08, e pra isso eu vou usar esse pincel de esfumar um pouquinho menor, tá? Mas ele também é fofinho. Então eu vou pegar um pouquinho de produto, sombra preta sempre pega bem pouco, e a gente vai começar a depositar ele aqui, ó, bem no finalzinho dos nossos cílios, e a gente vai levar ele pra cima, ó, como se estivesse indo em direção às sobrancelhas, mas a gente não vai ultrapassar o côncavo, que é onde você sentiu o seu ossinho. Ó, bem simples, gente. Vai depositando, segurando o pincel na pontinha também. Pronto, gente, já terminei de depositar. O que a gente vai fazer agora é voltar com aquele segundo pincel e com a sombra marrom que a gente usou, essa mais chocolate. E a gente vai com a mão bem leve, segurando o pincel na pontinha, esfumar as bordinhas desse preto pra gente tirar marcações e divisões. Pronto, gente. A gente também deixou o preto um pouquinho menos intenso, mas não tem problema, porque depois a gente dá um jeito. O que a gente vai fazer agora é voltar com o nosso corretivo, tá? Eu vou com o auxílio de um pincel, deixa eu achar um pincel, ó, eu vou usar esse pincel para lábios. Vou pegar um pouquinho do corretivo, tá, ó. E a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar ele aqui no início da nossa pálpebra. Se você não tiver um pincel menor assim, você pode usar um cotonete também, tá, gente? E a gente vai aplicando esse corretivo aqui no início, ó, assim. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Não precisa ficar certinho, porque a gente não está trabalhando o cut crease, tá? A gente só tá aplicando o corretivo aqui no começo. E aí agora a gente vem com o dedo e dá batidinhas pra espalhar o corretivo. Esse corretivo, gente, a função dele aqui agora é só limpar um pouquinho de excesso de sombra que caiu nesse início da pálpebra, porque agora a gente vai trabalhar uma sombra mais clara, então vai ajudar também a intensificar o tom dela. Só isso, gente, ó, bem fácil. E aí agora a gente vai vir com uma próxima cor de sombra. No caso, eu escolhi essa cor aqui da Fenza, que é a C3, tá? Que é um tom de champanhe, um tom peroladinho. Então a gente vai aplicar essa sombra, gente, por cima da onde a gente aplicou o corretivo, tá? Ó. Pra criar uma iluminação aqui nesse cantinho interno. E aí quando a gente vai chegando próximo ao pretinho, ao marrom aqui no final, a gente só dá umas leves batidinhas. A gente não vai arrastar a sombra mais clara até o final não, tá? Pronto, eu vou fazer agora, gente, pegar um pouquinho mais daquele marrom chocolate da Jasmine, esse daqui, só um pouquinho, e vou aplicar ele aqui pra criar uma intermediação entre o marrom, o preto e o nosso tom mais claro, ó. Só pra gente trabalhar uma transição legal entre as cores aqui. Prontinho, gente, o que eu vou fazer agora é pegar um delineador. Hoje eu escolhi essa canetinha delineadora da Belly Angel e a gente vai criar um traço somente até indo de encontro com a sombra preta. A gente não vai fazer delineado gatinho hoje, tá? Porque também vai ser um tema para um próximo vídeo nosso aqui da série. Então, ó, se você não tiver a caneta delineadora, pode ser um lápis preto que também vai funcionar. Então eu vou criar esse traço do início dos meus cílios até quase no final dos cílios, ó. Só isso, gente, só uma linha reta mesmo. Gente, tá vendo, ó? Bem fácil. Se vocês não tiverem delineador, como eu disse, serve um lápis preto também. E aí agora, gente, a gente vai intensificar um pouquinho mais do pretinho com aquele mesmo pincel e a sombra preta. E a gente vai aplicar ele aqui, ó, bem no finalzinho do delineado gatinho. Dando batidinhas descoordenadas assim, ó. Só pra dar uma escurecidinha aqui nesse cantinho externo. Assim, gente, bem simples. O que eu vou fazer agora é pegar um lencinho demaquilante e remover todo essa sujeirinha que caiu aqui da nossa maquiagem. Então, gente, ó, vocês estão vendo? Eu já limpei todo o excesso de maquiagem que tinha caído. É só você enrolar um lencinho no seu dedo e aí você vai limpando. E com isso também você delimita até onde você quer que a sua sombra vai aqui no finalzinho dos olhos, ó. O que eu vou fazer agora, gente, é aplicar máscara de cílios nos meus cílios superiores, tá?
Eu particularmente vou colocar cílios postiços, mas se você ainda tem dificuldade de colocar, gente, dá uma olhadinha em um vídeo que eu fiz bem recente, que é ensinando a colocar cílios postiços, dando dicas de cílios postiços baratinhos da China e também dando dica de colinhas pra vocês, tá? então nessa série eu não vou fazer um vídeo específico pra isso, porque já tem um bem legal e recente aqui no canal. E se você tem dificuldade ainda, gente, é só abusar das camadas de máscara de cílios, não precisa de colocar cílios postiços, tá? Bom, gente, eu já coloquei os meus cílios postiços, tá? Bem volumosos. Mas é claro, como eu já disse pra vocês, se você tem dificuldade, dá uma olhadinha no vídeo, mas se você não quiser colocar cílios, capricha nas camadas de máscara, tá? Bom, o que eu vou fazer agora é tirar o zoom e fazer bem rapidinho a preparação de pele com vocês, porque o último vídeo da série eu já mostrei pra vocês como fazer uma preparação de pele bem legal e bem fácil, tá? Então, gente, o primeiro passo vai ser aplicar o primer, tá? Agora a gente vai aplicar a base. Eu vou usar hoje a da Maxi Love na cor 22 e já tem resenha dessa base aqui no canal, corre pra conferir porque ela é maravilhosa, tá? Eu quis fazer a preparação de pele com vocês hoje, mesmo que rapidinho, porque já tem um vídeo aqui no canal, como eu disse pra vocês, mas eu queria trazer mostrando porque eu comecei pelos olhos e muita gente tem dificuldade, assim, eu comecei pelos olhos e agora, será que eu posso, de repente, estragar a maquiagem dos olhos? Então a dica que eu dou pra vocês é sempre fazer a preparação, os olhos primeiro, depois vocês vão vir fazendo a pele e com muito cuidado você vai aproximando rente a sua sobrancelha que já tá corrigida. Vou dar um zoom pra ficar melhor pra vocês. Ó, com muito cuidado eu vou passando o pincel rente aos meus olhos, bem devagar, pra gente não ultrapassar a linha da maquiagem, tá vendo? E a mesma coisa com as sobrancelhas que já estão corrigidas, ó. Eu venho com muita calma quando eu vou me aproximando da região onde já tá praticamente finalizada a maquiagem, ó. Bom, gente, sempre gosto de dar acabamento na base com a esponjinha, porque eu acho que assenta melhor a base na pele, dá um acabamento mais bonito e também remove o excesso, tá? A base já tá aplicada, agora eu vou fazer a aplicação do corretivo e vai ser o mesmo que a gente usou nos olhos, que é o da Luisance. E aí a gente vai fazer a nossa técnica, que já tá bem explicadinho pra vocês lá no vídeo de preparação, por isso que eu tô acelerando o vídeo, tá? E com batidinhas com a esponjinha a gente vai esfumando tudo isso. E sempre que for aproximar, rente aos olhos, com muito cuidado, tá, gente? Agora o que eu vou fazer é selar o meu corretivo e o meu rosto. E pra isso eu vou usar esse pó facial HD transformador da Abelha Rainha. Gente, que eu tô amando usar. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado com o meu tá fazendo baguncinha. E apesar de eu estar amando usar ele, gente, eu achei que vem muito pouco produto, sabe? Vem só 5 gramas de pó. Gente do céu, da Abelha Rainha, aumenta esse produto aí, esse potinho aí pra gente. E eu tô pegando da tampinha, gente, e tô aplicando aqui pra selar o corretivo, ó. Agora, gente, eu vou fazer o meu contorno. Pra isso eu vou usar esse duo aqui, ó, da Belly Angel de bronzer e iluminador. Eu vou usar o bronzer e vou fazer o meu contorno. Nariz agora. E antes de esfumar o contorno, eu vou usar um blush. Na verdade, vai ser um bronzer iluminado lindo da Mahave, gente. Esse bronzan da Mahave, ele é um bronzer com brilhinhos. E eu vou usar ele como um blush, porque aí ele já vai trazer um iluminado pra pele. Agora eu vou remover, né, o excesso das marcações com um pincel de pó, sem produto, somente pra esfumar mesmo. Eu vou finalizar essa pele, gente, com o iluminador, que eu vou usar esse desse mesmo duo da Belly Angel. Assim. E agora, gente, vocês estão vendo que a maquiagem já tá praticamente toda finalizada, né? O que eu vou fazer agora é finalizar a parte inferior dos olhos junto com vocês. Gente, então a maneira que eu gosto de fazer, que eu acho que é muito mais fácil pra você aí também, é começar com a sua sobrancelha corrigida, passar pros olhos, fazer a sua pele e agora a gente finaliza a parte inferior dos olhos.
Pra isso eu vou usar aquele mesmo marrom chocolate da Luisance com um pincelzinho lápis, ó. A maquiagem, como ela já tá um pouquinho mais dramática na parte superior, eu não vou aplicar lápis preto, mas se você quiser pode aplicar lápis preto que também vai ficar bem bonito, tá? Então, ó, eu esfumo ela aqui bem rente aos meus cílios inferiores. Agora, gente, pra dar uma leve marcadinha rente aos cílios, eu vou pegar a sombra preta, um pincel chanfrado, um pouquinho só da sombra preta e vou aplicá-la aqui, ó, no finalzinho dos cílios, bem rente aos meus cílios, gente. E eu vou levar só até a metade dos olhos. Quase finalizada, gente. Eu vou fazer agora aplicar um lápis na minha lenha d'água, um lápis bege, na verdade é um lápis rosadinho, que é o Perfect Up da Vult, que isso vai me ajudar a dar a impressão que eu tenho um olho maior. Vou aplicar a máscara de cílios, gente, nos meus cílios inferiores, se eu achar ela por aqui, porque eu já fiz uma bagunça. A máscara de cílios. Vou finalizar dando um toque de brilho no cantinho dos olhos com um pincel bem pequeno e o nosso iluminador. A gente vai iluminar aqui o cantinho interno, gente, que fica lindo, dando esse toque final na maquiagem. Um truque pra vocês que gostam de brilho e também pra quem tem dificuldade de fazer a transição de cores. A gente vai usar esse pigmento da Candice Berenice, que é o meu favorito da vida, é o Nudê. Com o dedo, gente, eu vou pegar esse pigmento, tá? Aquele é um pigmento champanhe. E eu vou colocar ele com o dedo mesmo, no início da nossa pálpebra, com a mão bem leve, pra dar um toque de brilho. E vou levar ele até de encontro pro preto, gente. O que isso vai fazer? Se você não conseguiu esfumar bem legal e não deixou uma transição harmônica entre as cores, ele praticamente vai fazer isso por você, tá? Porque ele vai dar a ilusão que a transição de cores tá simplesmente perfeita como uma de uma profissional, tá vendo? E é isso, minhas lindonas, o tutorial tá finalizado. Eu só coloquei um batom vermelho, que é algo que eu acho que fica super bacana com esse tipo de maquiagem, mas é uma maquiagem neutra, clássica, que vai combinar com qualquer tom de batom que você escolher aí. E eu espero muito que vocês tenham curtido mais esse vídeo da série, que vocês tenham pegado algumas dicas e aproveitado aí pra vocês arrasarem na make também, tá bom? Não saia do vídeo sem deixar aquele like pra mim, que ajuda demais na divulgação. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas, se inscreva aqui no canal. Um super beijo, lindonas, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.